paz do Senhor, amados. A palavra de hoje para nossa meditação se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, onde está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado ou incontaminado. Irmãos, essa palavra, ela vem nos dizer que só há uma resposta para cada necessidade cristã: Jesus Cristo. Deus, ele responde a todos os nossos problemas de uma só forma, mostrando-nos mais de seu Filho. Esse é um capítulo onde o apóstolo Pedro, ele está escrevendo aos cristãos que foram dispersos durante a diáspora. Pedro, ele tinha uma chamada mais direcionada aos judeus que seguiram a Jesus Cristo. Mas nesse capítulo ele está se dirigindo a todos os dispersos, a todos os convertidos, a todos os cristãos que foram expulsos de Israel quando Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, e que precisaram fugir. E a gente sabe que não deve ser nada fácil viver uma perseguição, ter que sair do seu lugar de origem para viver em outra terra. E Pedro, ele vai se dirigir a eles bendizendo a Deus e agradecendo pela esperança da salvação. E Pedro talvez pudesse animá-los com promessas de restituição, mas Pedro, ele estava num momento de atmosfera espiritual que Pedro, ele fala: olha, vocês foram resgatados por um alto preço, mas esse preço não foi prata e nem ouro. Esse preço foi o sangue de Jesus Cristo. Então Pedro, ele vem mostrar que o cristão, ele está tomado de uma visão de mundo onde a matéria, ela interfere muito pouco na nossa percepção. Ele está dizendo assim: olha, nem o homem mais rico desse mundo não tinha poder de fazer por vocês o que Jesus Cristo fez. E Pedro, ele fala: olha, era inútil o estilo de vida que nós herdamos dos nossos pais. Quando Pedro fala isso, ele está falando tanto dos judeus que possuíam até as escrituras sagradas, que receberam a revelação de Deus, que revelaram Deus ao mundo, mas os judeus, eles tiveram seus profetas, tiveram grandes nomes, tiveram Davi, eles tiveram Elias, tiveram Moisés. Pedro, ele falava: olha, nós tínhamos tudo isso, nós recebemos a terra prometida, a gente vivia lá em Jerusalém, mas o que foi derramado em Pentecostes, depois da morte de Cristo e da ressurreição, nós não tínhamos. Eles não possuíam a revelação de Deus. Isso tanto, se o judeu não tinha, muito menos o gentio. Então, todos aqueles que creram em Jesus, eles receberam uma revelação que não possuíam. E essa carta vem nos ensinar que em qualquer circunstância aparentemente instável, aparentemente devastadora, aparentemente sem solução rápida, nós não precisamos nos abater, porque nós fomos libertos. E Pedro, ele estava nos falando que o sangue derramado é que nos garantia a certeza da estabilidade. Porque o sangue derramado, ele nos permitia a presença de Deus em qualquer lugar, em todo momento, não importava o que acontecesse. Os que creram, eles compreenderam o milagre, que era uma fé para a salvação, selada pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que dava ao crente poder para nascer para uma nova vida, onde Deus poderia habitar no coração de cada crente, imprimir em cada um de nós a sede de mudança de hábitos, poder de libertação de qualquer engano. Antes de Jesus, nós não podíamos ver além daquilo que os nossos olhos enxergavam. Com Cristo, nós podemos ver o mundo muito além do visível, do material. Antes, para nós, o real era o palpável. Agora, o real é aquilo que vai sair da boca do Senhor. E agora, com Jesus, nós recebemos revelações do alto. E Deus enviou Jesus Cristo, o Cordeiro que foi dado para a remissão dos pecados, para que nós conseguíssemos viver uma vida como a que Jesus viveu, para que nós conseguíssemos ter um estilo de vida santo, que sem Jesus seria impraticável, e que Jesus nos trouxe solução para tudo, porque quando nós tivermos dúvidas, nós podemos dobrar nossos joelhos, falar diretamente com Deus, que mediante Jesus o véu já foi rasgado e agora o acesso ao trono de Deus, ele é direto. Qualquer homem que dobre o joelho pode falar com Deus. E nós podemos
pedir direções a Deus, e Deus ele nos indica o caminho, e ele nos ensina como vencer as guerras, e ele nos dá a direção para como lidar com cada problema, porque Deus ele vai nos dizer: faça dessa forma, haja dessa forma. Não há nada hoje que não tenha uma solução para a vida espiritual. Se nós pensarmos que Pedro estava lá pescando e ele não estava vendo peixe nenhum, e Jesus falou: olha, o peixe está aqui. E aí ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí ele pescou. Veio aquela abundância de peixe. Ou seja, Deus, temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele nos dá a certeza de que Deus nos ouviu, que ele está operando, que ele vai nos dar resposta. Mas nós temos que estar preparados para confiar, porque é natural também do homem que a gente não confie naquilo que Deus está nos direcionando para fazer. Faça exatamente como Deus lhe orientou. Siga o que Deus está te dizendo para fazer. A vitória está aí. Está em você clamar, está em você pedir: Senhor, como é que eu ganho essa pessoa aqui para Jesus, meu Pai? De repente você quer uma vitória financeira, você vai dobrar o seu joelho e alguma coisa vai acontecer. É assim a vida do cristão. Então não importa se a gente está disperso, não importa se a gente está sendo perseguido, não importa se a gente está numa terra que é uma terra hostil, que é uma terra idólatra. E às vezes o problema somos nós, porque nós não estamos pedindo direção. Às vezes a gente está falando demais, às vezes a gente está falando errado. Às vezes a nossa natureza ainda não foi completamente dominada. E aí o Espírito Santo ele vai falar: olha, o problema está na sua arrogância. O Senhor ele vai nos apontar para a gente ter vitória. Pouco a pouco. A gente não aceita Jesus hoje e daqui uma semana tudo acontece e a santidade explode na gente. E a gente passa a ser uma pessoa maravilhosa e transformada. E o vício desaparece como se nunca tivesse existido. Às vezes nós viemos de uma cultura que nos ensinou tudo errado, o caminho totalmente torto. Às vezes nós aprendemos tudo ao contrário. E aí a gente tem que aprender tudo de novo. Porque, irmãos, mas nós não podemos desistir. Por quê? Porque Jesus nos garante essa vitória. Então se nós somos nova criatura, nós somos como crianças novamente, bebês. Então a gente precisa beber leite, mas a gente vai crescendo na fé e Deus vai tendo que nos dar uns alimentos mais sólidos. E de repente, se a gente não tem força hoje para vencer todo o pecado, calma. A criança, quando ela nasce, ela não anda, não. Ela tem que engatinhar primeiro. É um dia de cada vez. A gente está engatinhando, a gente está aprendendo a andar. Hoje a palavra de Deus, ela te alcança como a nenhum outro profeta antes de Jesus ela podia alcançar. Segundo a palavra de Deus, nem João Batista teve a glória que hoje um crente tem. Sabe por quê? E olha aqui, Jesus falou que ele era dos profetas, um dos maiores profetas. Mas Jesus fala que ele é pequeno diante da igreja, porque ele não tinha o Espírito Santo que você tem habitando dentro de você. Hoje o Espírito Santo, ele mora em você, ele habita em você. E é isso que é o motivo de que você hoje, nesse dia, pode render todas as glórias ao Cordeiro e todas as graças e agradecer. Confia que Deus ele está no controle de tudo. E Ele te dá vitória sobre tudo, seja sobre o pecado, seja sobre a ignorância, seja a guerra espiritual, o vizinho ou é a parentela. Não importa a dúvida que você tem agora no seu coração, não importa o que está te afligindo, não importa se não está confortável o momento da vida que você está passando, não importa o que estão falando de você, olhe para o alto daquele que pagou um alto preço por você na cruz. Se você não tem prata e você não tem ouro, clama a Deus que tem poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de te trazer o alimento, de trazer tudo o que você está precisando, seja espiritual, seja material, as suas dúvidas sentimentais. Deus é um mestre que quer te ensinar tudo. Não há nada que tenha poder contra a igreja de Deus, por causa do sangue de Jesus. Amém? Essa é a palavra para hoje, domingo, que o Senhor Santo separou e que o Espírito Santo possa falar mais em cada coração, em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos os irmãos.